Oi pessoal, mais uma aula aqui, a gente vai falar de frações. Peguem lá o material de vocês, lápis, caderno, borracha, essas coisas. Pegue a calculadora também se quiser. Para facilitar aí durante a aula, você pausa o vídeo e faz umas contas, faz umas anotações, tá? Bem importante manter o caderno organizado. Nessa aula a gente vai falar de adição e subtração de frações. Já começamos na semana passada falando de frações, agora a gente vai começar as operações com as frações. Então, se você quiser, clica no link que vai ter aqui para ver o vídeo, você está vendo, então já clicou. Ou avança o slide e também aqui, olha só, tem um linkzinho, o símbolo que tem um link no texto. Esse daqui ele vai te levar lá para o AVA, onde está o capítulo 6 do livro didático de vocês, tá? Então, se você quiser, não precisa nem abrir o livro, ele está aqui, é só clicar e ver ele lá. Esse conteúdo está na página 144. Atenção! Prestem atenção nessa coisa aqui, ó. 2 mais 1 é 3, 3 mais 5 é 8, tranquilo. Só que quando a gente vai fazer 2 terços mais 1 quinto, não é simplesmente somar 2 com 1 que dá 3 e 3 com 5 que dá 8. Essa regra ela vale para os números naturais. Agora, para os números racionais, que são esses na forma de fração, a gente tem outras regras. Então, nessa aula você vai aprender que 2 terços mais 1 quinto é 13 quinzeavos. Essa é a parte mais difícil que tem de frações, a parte de adição e subtração de frações. Não é que seja mais difícil, é que os alunos mais têm dificuldade, tá? Ela não é tão difícil quando você compreende bem o assunto. Então, a gente vai ter dois tipos de situações. As frações que têm o mesmo denominador, que é moleza, e as frações que têm denominadores diferentes. Daí vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Então, começando com o primeiro caso, tenho uma parte de 5, tenho mais 3 partes de 5, eu quero somar tudo isso daqui. Então, eu tenho aqui o meu desenho, o meu inteiro dividido em 5 partes, peguei uma, eu tenho 1 quinto. Tenho o meu inteiro dividido em 5 partes, peguei 3, tenho 3 quintos. Para somar isso daqui, é bem simples. Eu pego o inteiro, divido em 5 partes também, pego uma parte das 5, pego 3 partes das 5, e eu vou ter aqui, ao todo, 4 partes de 5, então eu tenho 4 quintos. Essa é a minha resposta. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador e trabalhar com os numeradores. No caso, é 1 mais 3. Então, 1 quinto mais 3 quintos é 4 quintos, é muito fácil. Tá? Então, a regra é manter, quando o denominador é igual, a gente repete ele e soma ou subtrai os numeradores. Outro exemplo aqui também com os mesmos números, as mesmas frações. Eu tenho 3 quintos, eu quero tirar 1 quinto desses 3 quintos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e pegar os 3 quintos e tirar 1, vou ficar com 2 quintos, 2 partes de 5. A regra é a mesma, eu repito o denominador, que é o 5, e trabalho com os numeradores. 3 menos 1 dá 2 quintos. Tá? Então, quando os denominadores são iguaizinhos assim, é muito fácil. Beleza. Vamos ver se você entendeu. Tem aqui 2 exercíciozinhos para vocês. Pausa o vídeo e tenta resolver, tá? Beleza? Pausou? Então, vamos às respostas. Vamos resolver. Então, primeiro, eu tenho frações com o mesmo denominador em todos. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 6 partes de 8, quero somar com 3 partes de 8. Então, repete o denominador, 8, e soma os numeradores. 6 mais 3, 9, 9 oitavos. Uma fração, como é que era mesmo o nome dessa fração? Ela é imprópria. Ok. Todos os denominadores são 7, eu vou repetir os denominadores, são 3 contas, 3 frações, não tem problema, vai ser a mesma regra. 3 mais 2 é 5 e 5 menos 5 é 0. Então, eu vou ter que fração? 0 sétimos. 0 sétimos é uma fração aparente, ó, 0 sobre 7, 0 dividido por 7 dá 0. Tá? Então, basicamente, eu tenho 5 sétimos e tirei 5 sétimos, dá o 0. Tá?
Então, fração imprópria, fração aparente, essa daqui deve ser própria. Tenho denominador 12, vou repetir ele e trabalhar com os numeradores. 9 menos 4 dá 5, e 5 mais 1 dá 6 dozeavos. Lembrem-se, sempre que a resposta é uma fração, ó, 6 dozeavos é uma fração, você tem que simplificar ela, não deixe ela desse jeito, tá? Então, 6 eu dividi por 6 deu 1, e 12 eu dividi por 6 deu 2, tá? Então, a resposta aqui é 1/2. Essa é a resposta dessa conta toda. Ok, a outra parte. A outra parte a gente tem aqui algumas frações e já tem uma indicação de um resultado, tá? Então, eu quero que o denominador aqui seja 10 da resposta. Se eu já tenho um denominador 10 aqui, é só colocar o outro 10 aqui. Beleza. Então, se o denominador é 10, repetir ele aqui, e 8 menos 3 vai dar 5 décimos. Ok, essa daqui não tinha nada demais, as outras duas que são um pouco mais complicadas para a gente pensar um pouco. Olha, eu quero que a resposta dê um inteiro, tá? Beleza, se deu um inteiro, significa que vai dar, por exemplo, 10 sobre 10, que dá 1, 8 sobre 8, que dá 1, 20 sobre 20, que dá 1, alguma coisa sobre ela mesma que vai dar 1, tá? Então, no caso, como o denominador é 23, eu espero que o resultado dessa conta dê 23 sobre 23. 23 sobre 23 é uma fração aparente, 23 dividido por 23 dá 1. Tá? Então, se é para dar alguma coisa sobre 23, o denominador aqui tem que ser 23. E o numerador, no caso, para dar 23, como tem 11, tem que ser 12. Então, 11 mais 12, 23. Repete embaixo, 23, 23 avos, que dá 1 inteiro. Beleza. E essa outra aqui, ela tem uma diferencinha, ó. Denominadores 6, todos 6. Só que aqui o denominador é 2. Pode isso? Pode, tá? A gente vai ver o resultado dessa conta aqui primeiro, ó. Então, eu sei que a resposta aqui vai ser alguma coisa sobre 6, tá? Beleza. Eu tenho 15 menos 1, que dá 14, e 14 menos 5, que dá 9 sextos. Ok, 9 sextos não tem denominador 2. Por quê? Porque eu simplifiquei essa fração. Lembre-se, a resposta na forma de fração tem que simplificar. Presta atenção. O 6 virou um 2, significa que eu dividi em cima e embaixo por 3, tá? Então, eu dividi em cima e embaixo por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 meios é a resposta. Ok? Beleza. Era isso. Agora um probleminha que envolva frações com o mesmo denominador. Roberto está construindo uma casa. Ao conversar com o engenheiro, descobriu que já tinha sido feito 3/5 da obra. Com base nessas informações, responda essas duas perguntas aqui, ó. Quanto que falta para concluir a obra e se até agora se passaram 45 dias, seguindo o mesmo ritmo, quantos dias ainda precisa para concluir essa obra? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e tenta resolver. Beleza? Pausou? Então vamos à resposta. Eu tenho 3/5 da minha obra feita. Então essa parte amarela aqui é a que está feita. Bom, se eu fiz 3 partes de 5, está faltando fazer 2 partes de 5. Tá? Então, como que eu resolveria isso com um desenho? Uma ilustração para mostrar isso é isso aqui. Ó. Esse desenho aqui é suficiente. Daí você indica que a tua resposta ela veio daqui. Ó. Aqui tem 2/5. Beleza. Outra opção é fazer essa conta aqui. Ó. Pega o teu inteiro, que é a obra inteira, ela está dividida em 5, porque você está falando que 3/5 está feito, então 5/5. Isso é 5 sobre 5, que dá 1, é meu inteiro. E agora eu tiro a parte que está feita. Bom, 1 inteiro menos 3/5 dá 2/5. Esse seria um jeito de provar, o desenho também prova, e essa é a resposta, 2/5. Beleza, se até agora já se foram 45 dias, quanto tempo que falta para concluir a obra?
Lembre-se que quando a gente fala de frações, a gente está dividindo sempre na mesma quantidade, tá? Então, se já foram 45 dias e foi feito 3/5, então essa parte em amarelo é a parte feita. Ela representa inteira, esses 3 amarelos representam 45 dias. Ou seja, cada retângulozinho desse aqui representa 15 dias. Se todo retângulo é 15 dias, então o amarelo já está feito, são 45 dias. O branco não está feito, são 30 dias. Tá? Beleza, isso é pela lógica. Olha só o linkzinho da Khan Academy. Clique aqui que vai ter mais problemas envolvendo frações. Tá? Muito importante que vocês façam essas atividades da Khan Academy. Beleza. Agora o problema, quando os denominadores são diferentes. Então, eu não posso repetir o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Vai ter uma regrinha aqui que vai exigir um pouco mais da gente. Vamos lá. Vamos primeiro entender o que é 1/3 mais 2/5. Tá aqui o meu 1/3, tá aqui meu 2/5, e se eu quero somar esses dois, eu vou pegar um inteiro e vou jogar aqui dentro o 1/3 e vou jogar aqui dentro o 2/5. Que fração é essa? Não é 3/5. Não é 3/4. Não é nada disso aqui, ó. Porque essa parte em vermelho, ela não está dividida como a parte em azul e não está dividido como esse branquinho aqui, ó. Não dá para ter certeza desse jeito. Então, esse não vai ser o jeito de resolver esse problema. Vamos à resolução geométrica mais certinha agora. Tenho o meu 1/3, tenho o meu 2/5. Agora eu vou dividir esse 1/3 de outra forma. Por exemplo, se eu cortar cada retângulo do 1/3 ao meio, eu vou ter 2/6, certo? Eu posso fazer isso de várias formas. Então, eu vou optar em cortar cada retângulo desse em 5 partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 partezinhas. Então, pegar uma parte de 3 vai ser a mesma coisa que pegar 5 partes de 15. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que esse outro retângulo aqui, ó, eu também consigo dividir em partes que dão 15 quadradinhos. Então, pegar 2 partes de 5 é a mesma coisa que pegar 6 partes de 15. Tá? Pausa o vídeo e dá uma olhadinha para ver se você entendeu bem isso. Então, o que a gente conclui? Que 5/15 é equivalente a 1/3 e que 2/3 é equivalente a 6/15. Tá? Então, somar 1/3 com 2/5 é a mesma coisa que somar 5/15 com 6/15. Tá? Então, o que eu vou fazer? Já que os denominadores são iguais, 15 e 15, eu vou pegar o meu inteiro, dividir em 15 partes, vou jogar aqui para dentro as 5 partes das 15 e vou jogar aqui para dentro as 6 partes das 15, então eu tenho 11/15. Essa é a minha resposta geométrica aqui, como eu descobri o resultado, tá? Então, o que a gente viu aqui? Que a gente vai precisar de frações equivalentes. Só voltando aqui um pouquinho, rapidinho. Quando que a gente fez isso daqui? Quando a gente estava comparando frações. É o mesmo processo, só que agora, em vez de comparar, a gente vai somar ou subtrair. Tá? Então, se eu quiser saber quem é maior, 1/3 ou 2/5, procura frações equivalentes com o mesmo denominador e olha para os numeradores. Olha, 6/15 é maior que 5/15. Beleza, então, primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Depois, somamos normalmente. Esse processo é praticamente o mesmo da comparação que eu acabei de falar. Então, um jeito de fazer. Pega lá, lista todas as frações, todas não, né? Algumas frações equivalentes a 1/3, algumas equivalentes a 5/15, e dá uma olhadinha para ver se tem algum denominador em comum. Tem sim, ó, tá aqui. E você vai e troca, porque é a mesma coisa. Escrever 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, tudo igual. O mesmo por 2/5, tá? Então, fazer isso é o mesmo que fazer isso. Tá? Dá na mesma. Então, a resposta é 11/15. Tá? Então, 1/3 mais 2/5 é 11/15.
E lembrando que se a resposta é uma fração, tem que simplificar. Tá? No caso aqui, 11/15 não dá para simplificar, já está irredutível. Mais um exemplo, só que agora a gente vai para os cálculos efetivamente. Tá? Então, eu vou colocar aqui a representação geométrica do problema, mas a ideia é que a gente faça as contas, não use os desenhos. Tá? Então, tenho 1/2 mais 1/3, eu quero saber quanto que isso daqui vai dar. Primeira coisa que eu vou fazer, encontrar o MMC dos denominadores. MMC de 2 e de 3. Um mínimo múltiplo comum de 2 e de 3 é 6. Ok. Então, eu já sei que a minha fração equivalente vai ter denominador 6. Tá? Muito bem. Por quanto que eu multipliquei 1/2 para obter alguma coisa sobre 6? Eu multipliquei por 3. Eu fiz 3 vezes aquela parte. Então, agora eu tenho 3/6. Tá? Então, 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 3 dá 1. Essa é a minha fração equivalente. Tá? Basicamente, eu dividi em 3 aqui o desenho. Eu multipliquei, em vez de ter 1, agora eu tenho 3. 3 partes das 6. Tá? Beleza, mesma coisa aqui no outro. Eu sei que o denominador vai ser 6, porque o MMC é 6. E por quanto que eu multipliquei 1/3 para virar alguma coisa sobre 6? 3 vezes 2 dá 6. Então, 1 vezes 2 também vai dar... Eu vou ter que multiplicar em cima por 2 também. Que vai dar 2. Beleza. Pronto. Então, encontrei frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Agora, eu repito o denominador e somo os numeradores. Então, basicamente, eu tenho aqui 5/6. Tá? As 3 partes das 5, as 3 partes das 6 e as 2 partes das 6, 5 partes de 6. Tá? Então, esse vai ser o nosso processo. Encontrar o MMC. Sabendo do resultado do MMC, a gente tem o denominador. Sabendo do denominador, a gente descobre quem é o numerador. Tá? Então, agora você já sabe. Não vá fazer 1/2 mais 1/3 e dizer que é 1 mais 1, 2, 2 mais 3 que é 5. Não, tem todo um processo para encontrar frações equivalentes e descobrir o resultado, tá? Existem várias regrinhas para facilitar isso. A Zacarias já deixou uma lá no fórum dessa semana, da atividade da semana 17. Dá uma olhadinha lá. Por enquanto a gente vai ficar mais ou menos assim no básico, depois a gente vai começar a utilizar umas regrinhas para facilitar. Então, vamos praticar aí, ó. A gente tem 4 operações, 4 continhas aqui que envolvem frações, e você vai ter que resolver. Pausa o vídeo aí e vai lá resolver um pouquinho. Depois volta. Pausou? Beleza? Então, vamos às respostas. Olha só. Eu vou encontrar o MMC de 7 e de 2, que é 14. E vou encontrar uma fração equivalente a 5/7 e uma equivalente a 13/2, que tem a denominador 14, somar elas e vou obter esse resultado, tá? Logo vem o link aqui para você ver o vídeo de eu resolvendo isso daí. Beleza, aqui vai dar 13/15. E olha só, nesse caso aqui, a gente tem um número misto. Antes de resolver, você pode transformar esse número misto. Lembra como é que transforma? 10 vezes 1 mais 9, 19 décimos. Tá? E quando a gente tem mais que 2 frações, o processo continua o mesmo. Encontra frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, essa vai dar 37/30 e essa 17/40. Olha só. Aqui vai ter o videozinho para você... Eu vou colocar um card aqui no YouTube para você clicar também, em que eu resolvo esses exemplos. E aqui tem 3 atividades do Khan Academy. É importante que vocês façam todas as atividades do Khan Academy. Elas são complementos dessas aulas que a gente está vendo aqui nos slides, tá? E por hoje é só vou falar mais uma coisinha com vocês, tá bom? Obrigado, a gente se vê na próxima aula. Mentira, a gente vai praticar mais. Vamos praticar mais porque isso foi muito pouco, tá? Embora tenha bastante coisa do Khan Academy, é melhor a gente fazer mais coisas, tá? Vamos usar um pouco o livro de vocês, ó. Na página 145 e 147. Podem resolver tudo que tem lá.
Não é muita coisa, acho que são só uns 8 exercícios. Tá? Tem bastante continha aqui de operações com frações de adição e subtração. Tem o número misto, vai precisar dele, tá? E aqui nesse caso do 3, eu só quero chamar a atenção que a resposta você pode dar em ml aqui mesmo, não tem problema. Se você avançar o slide, que eu não vou fazer aqui no vídeo, você vai ver que vai dar uma resposta em fração, tá? Nos slides ou no PDF tem os exercícios lá, se não pega só a página 145 e 147 e dá uma olhadinha. O bom do slide ou do PDF é que aqui vai vir uma atividade do Khan Academy também, então você pode fazer ela, tá? Aqui no vídeo ela não vem. Então é só, agora acabou a brincadeira, façam essa tarefinha e a gente se vê durante a semana aí nos Tira Dúvidas ou nas videoconferências, também que é Tira Dúvidas, tá? Até mais. Obrigado.